E aí, pessoal, tudo bom? Bem, talvez eu possa errar nesse vídeo, talvez minha percepção do assunto que eu vou falar pode estar errado, talvez você tenha uma percepção diferente do que eu vou falar. Isso é completamente normal. Você não tem o mesmo pensamento que eu não tenho o mesmo pensamento que você. Somos seres humanos diferentes, então tem aí uma divergência de percepção e visão do mundo, o que é ótimo, porque a gente aprende com diferentes opiniões de uma mesma visão e uma mesma percepção do mundo ao nosso redor. Então, inclusive, eu quero que você depois comente nesse vídeo do assunto que eu vou tratar, se você concorda comigo, se discorda. É importante, desde que haja respeito, é claro, sempre é bom a gente estar analisando e ouvindo opções contrárias. Mas, enfim, o assunto desse vídeo é sobre a minha percepção de como que tá difícil a convivência e a relação com os adolescentes dessa geração. E tá tão difícil, tão complicado, que eu chego até a falar o extremo que tá beirando o insuportável essa convivência, essa relação com os adolescentes e os jovens aí dessa geração, da atualidade. E se tem algo que eu tomo sempre cuidado é para não generalizar, para não cair aí numa tentação de ser saudosista, de falar, por exemplo, que os adolescentes da minha geração, eu sou dos anos 90, então minha adolescência foi no início dos anos 2000. Não quero falar que os adolescentes da minha geração eram melhores do que essa geração atual, porque naquela época também teve problemas, mas a proporção hoje de adolescentes complicados, com diversos pontos negativos, é uma proporção maior do que os adolescentes da minha geração, da geração do meu pai, e eu não vou nem falar da geração do meu avô, são outras épocas totalmente diferentes. Eu percebo a todo momento, seja na minha convivência, seja no ambiente ao meu redor, eu estou sempre observando as atitudes que os jovens e os adolescentes andam tendo nos dias de hoje, e são muitos pontos negativos. E o primeiro desses pontos negativos que hoje andam muito comum para jovens e adolescentes é a falta de respeito, é a falta de educação. Eu vejo isso a todo momento, em todos os ambientes. E só para ter uma comparação, um exemplo, por exemplo, na época que eu estudava em escola, colégio, é óbvio que tinha alunos baderneiros, alunos rebeldes, mal educados, que peitava de frente com as professoras e tudo mais. Só que aí vem a questão, era 1, 2, 3, 4 alunos numa sala de aula que era desse estilo, que não respeitava, não tinha uma educação, sempre estava com rebeldia. E se for fazer uma comparação com hoje, a proporção é muito maior. Você vê uma grande quantidade de alunos dentro de uma sala de aula atrapalhando a aula e desacatando e desrespeitando professoras, diretores, e, enfim, um desrespeito total às pessoas que estão lá para educar, para ensinar, para nos transformar aí em pessoas melhores. Não, e quando, por exemplo, começou, acho que foi no início do ano, essa questão de proibição de celulares em escola, e nesse período aí eu estava vendo alguns shorts, alguns vídeos curtos de como os alunos estavam reagindo com essa proibição, e eu vi o vídeo de um adolescente, aí na faixa dos 15 anos, ele falando que não foi exatamente essas palavras, eu não posso utilizar as palavras, né? Ele falou que queria ver quem que ia proibir ele de usar celular na sala de aula, que não tinha professor, não tinha diretor. Sabe, cara, aquela agressividade, aquela petulância, assim, tipo assim, não tem ninguém nessa terra que vai me proibir de algo tal. E você tira por aí, você já consegue ter uma visão de como que um adolescente desse vai ser no futuro. Não está respeitando um limite, não está respeitando uma regra. E isso não é exclusividade de rede pública. Isso também tem acontecido com bastante frequência na rede privada, em colégios e escolas de alto padrão, de alunos desrespeitando, desacatando professores. Então, não vou aqui ser hipócrita falando que é de colégio estadual, colégio municipal. Não, é o ensino em geral. Tem acontecido essa falta de respeito com professores, diretores. Então é um ambiente que eu imagino que não deve estar nada fácil para esses profissionais, para professoras, para diretores, enfim, pessoal que trabalha em colégio e escolas. Outra coisa que tem me chamado a atenção também
é o excesso da falta de educação. E a impressão que eu tenho tido é que cada vez que passa, os adolescentes estão tendo menos respeito às pessoas mais velhas, a adultos, a pessoas idosas, não respeitam familiares, não respeitam pai e mãe. Se você parar para observar, você vê isso todo momento, seja na sua convivência diária, seja no ambiente ao seu redor. Tem rolado muito essa falta de respeito, de respeitar uma pessoa com uma idade mais elevada que você. E é como eu tô falando, eu não tô aqui falando que na minha época isso não existia, mas a questão é a proporção. Você tem que analisar a diferença do que acontecia na tua época com a diferença da proporção que anda acontecendo hoje em dia. E só para ter alguns relatos aqui, alguns acontecimentos que têm ocorrido aí comigo nesses últimos dias. Aqui perto de casa tem um parque onde eu gosto de caminhar, gosto de correr. É pertinho de casa, uns 500 metros. Antes de ontem, por exemplo, eu tava indo para lá. E tava vindo um grupo de adolescentes, eu acho que entre uns 6 ou 7. E perto de casa tem uma transportadora, assim, a parte do fundo, porque do outro lado é a avenida principal, então a fachada na frente, e na rua de casa ficam os fundos aí dessa transportadora. E do lado tem um pequeno cercado, assim, de concreto, com um pequeno canavial. E quando eu tava indo, um desses adolescentes foi lá pro rumo desse cercado, e começou a mexer nessas canas. Aí você sabe como que é moleque, como que é adolescente. Foi igual maribondo, foi acompanhar o outro. E cara, eu fiquei impressionado com a selvageria que esses moleques estavam. Arrancando as canas naquela agressividade, naquela selvageria. Eu ia até comparar com primatas, mas acredito que nem primatas façam daquele jeito. E assim, aquela baderna, aquela algazarra, aquele desespero, aquela gula, sabe? Cara, mas que cena deplorável. E é o que eu tô falando, na minha época tinha aquela questão de adolescente, de jovem, tá subindo em árvore frutífera de vizinho, dos outros, assim, escondido e tal. Mas, cara, mas não nessa proporção, nessa selvageria, nessa cena deplorável, sabe? Eu fico, assim, preocupado, porque é o tempo todo. Já fizeram isso num pé de goiaba aqui perto de casa, em tempo de matar o pé, destruir o pé de goiaba. Então, cara, é uma situação complicada. E mais um acontecimento foi semana passada. Tava caminhando já lá na pista e tinha um adolescente assim fazendo zigue-zague. E tudo bem andar lá na pista de bicicleta, a pista é larga e tal. Mas assim, eu gosto de andar mais encostado perto assim do meio-fio que tem lá. E esse adolescente tirou um fino assim de mim, parecendo assim, me desafiando, sabe? Cara, mas é uma falta de respeito assim, absurda. E é pra todo lado. Todo momento é adolescente passando, gritando e mexendo contigo, te provocando. Então, realmente a gente tá numa época muito complicada. E é muito preocupante porque a gente fica pensando como que vai ser no futuro, porque a tendência é piorar. Porque cada dia que passa, adolescentes estão mais agressivos, adolescentes estão mais desrespeitosos. E também, outra coisa que eu notei, aquela frieza. Você quase não vê mais um adolescente pedir bênção para um parente, para uma tia, para avós, para pai, para mãe. Então, é totalmente diferente. E é claro que sempre vai ter aquele debate. Eu vou falar que minha geração é melhor, meu pai vai falar que a geração dele foi melhor, meu avô vai falar que a geração dele foi ainda melhor. Mas é igual eu falei, essa geração da tecnologia, das redes sociais, tá numa proporção de aspectos negativos tão grande que fica até fácil eu comparar que na minha época, na época dos meus pais foi melhor. E acaba te dando uma visão e uma percepção melhor devido a essa proporção totalmente diferente. E eu não vou aqui apontar fatores que possam e podem ter contribuído por isso, mas é igual eu falei, você pode discordar ou não e tá tudo certo. Mas talvez possa ser esse aumento tecnológico, redes sociais e principalmente a forma com que os pais da atualidade educam os filhos, diferentemente da forma que eu fui educado. Então, esses fatores aí externos têm contribuído bastante para moldar esses adolescentes complicados que andam tendo. Não há o que a gente possa fazer, porque já
já tá, assim, disseminado. É o que eu falei, é o novo normal, é o atual. Então, eu acho que já não é fácil reverter mais essa situação, infelizmente. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Te espero até o próximo e até mais.